Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19, a palavra de Deus nos ensina uma lição clássica sobre a graça de Deus e o escândalo de sua pregação. Vejamos o que diz o texto. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Nesse texto, encontramos uma palavra do próprio Deus a Rebeca, mulher de Isaque, acerca do que aconteceria no futuro de seus 2 filhos. A graça de Deus e a eleição são uma pregação escandalosa, porque somente a confiança e a crença de que Deus, de maneira incondicional, escolhe e ama os seus filhos, se divide, ou melhor, se destaca dentre todas as crenças que emanaram do coração humano. Em todas as religiões, em todas as crenças no mundo todo, existe uma básica troca entre o ser humano e a divindade. Se você parar para analisar as demais religiões não cristãs e até mesmo a religião cristã institucional, a maior religião cristã do mundo, você vai observar que as obras e as práticas humanas são um fator central para a crença na salvação. Nós podemos olhar em muitos artigos religiosos que tratam acerca de uma salvação adquirida pela caridade e pelas obras praticadas. Somente o cristianismo bíblico, puro, que emana das Escrituras, ensina que Deus, de um modo inexplicável, amorosamente, chamou os seus filhos e escolheu a sua própria família. Escolheu os seus eleitos, os seus próprios servos. E isso, de fato, causa um impacto muito grande no coração dos religiosos, porque confronta a basicalidade da religião que emana do coração do homem, porque o homem sempre, em sua megalomania, em sua busca por aceitação, procura destacar-se por meio daquilo que pratica. Dessa maneira, nós podemos olhar para todas as religiões do mundo e ver que nenhuma delas prega esse amor incondicional de sua divindade, que ama o seu povo, aqueles que nele creem, de maneira irrestrita. É claro que eu não vou negar que a Escritura ensina que aos cristãos, aos salvos, aos eleitos, cabem a prática das boas obras. Não podemos negar isso. Mas, como dizia João Calvino, as obras são o adorno da salvação. Tudo aquilo que fazemos de correto, de bem e de bom é um resultado da ação do Espírito Santo em nosso coração, regenerando-nos e mudando-nos. Nesse texto encontramos esta afirmação, porque de fato não existe nenhuma explicação plausível acerca da escolha de Deus em Jacó ao invés de Esaú. É claro que existem pessoas que vão dizer que foi fruto da previsão de Deus de que Jacó seria mais piedoso do que Esaú. Eu não encontro muita piedade na vida de Jacó. Não encontro uma diferença tão grande entre Jacó e Esaú no que se refere à moralidade, no que se refere talvez à integridade pessoal. Nós podemos encontrar apenas a diferença no que se refere a ter uma fé viva no Deus único. E esse foi o fator que destacou Jacó de Esaú. Mas os dois não eram
melhor, um não era melhor do que o outro no que se referia a ter algum privilégio, algum destaque intrínseco por si só. Embora exista uma ala cristã que defenda a eleição de Deus, a escolha de Deus com base na previsão, com base naquilo que Deus prevê. Deus prevê que você, por seu livre-arbítrio, irá se converter, então Ele te escolhe. Tal crença não tem embasamento bíblico suficiente para convencer-me. Eu acredito piamente que essa escolha de Deus é incondicional, porque ela foi decretada por Deus antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que quando olhamos para esse texto, devemos fazer aquela prática saudável da hermenêutica, que é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Eu não posso pegar um texto sem analisar qual é a exegese dada a ele no Novo Testamento. Qual seria a interpretação desta palavra de Deus dada a Rebeca no Novo Testamento? Se não, vejamos Romanos capítulo 9, versículos de número 11 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, declara acerca desta palavra de Deus dada a Rebeca sobre Esaú e Jacó. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Então perceba que se, conforme alguns ensinam, a escolha de Deus, a eleição é baseada naquilo que Deus prevê que a pessoa faria, nas escolhas que a pessoa faria, o apóstolo Paulo interpretou errado o que aconteceu em Gênesis 25. Porque Paulo disse e deixou bem claro que o propósito da eleição de Esaú e de Jacó era o amor de Deus e o seu plano, não aquilo que eles iriam praticar. O texto é claro. Então perceba que essa eleição de Deus e a pregação da graça, ela escandaliza porque tira do homem a autonomia, tira do homem a centralidade, tira do homem aquele suposto direito de reivindicação da salvação. Imagine uma coisa: como vai se sentir alguém, ou como se sentiria, isso não é nenhuma hipótese, é apenas uma elucubração, o fruto da minha reflexão. Mas pense comigo, como se sentiria uma pessoa ao chegar nos céus e ouvisse de Jesus as seguintes palavras: porque você foi fiel, porque você me amou mais do que eu te amei, porque você me escolheu, eu estou te salvando. Aquela pessoa não seria salva por seu próprio mérito? Se a sua salvação fosse fruto da sua escolha, você não seria o responsável pela sua salvação e não seria o agente ativo? Mas quando Deus, em sua palavra, por meio dos santos apóstolos, fala que as pessoas que são salvas o são por um ato de Deus, regenerando-as e trazendo-as à sua presença, tira do homem qualquer reivindicação ou qualquer tipo de mérito nesta obra da salvação. Então devemos olhar para esses dois textos e entender que o escândalo da pregação da graça ainda é algo que incomoda muitas pessoas, porque existem muitos cristãos que ainda estão confiando nas suas obras para serem salvos. Ainda existem muitos cristãos que acreditam no famigerado mentiroso livre-arbítrio, onde o homem é capaz de escolher a Deus, sendo que Jesus deixou bem claro aos seus apóstolos: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então observe que essa escolha de Deus, de pessoas, de eleitos, é algo que está na economia da divindade. Mas os homens querem encontrar explicação. Esse é o grande problema e o solo da onde emanam as grandes confusões dos religiosos, daqueles que possuem alguma prática religiosa, porque querem encontrar na Bíblia resposta para aquilo que Deus não respondeu, sendo que aonde Deus fala, eu devo falar, e aonde Deus não fala, eu devo me calar. Eu não sei porque Deus escolheu a uns e não escolheu a outros. Eu não sei porque Deus escolheu a mim e não escolheu a todos na minha família.
Eu não sei porque Deus escolheu alguns para servi-lo e outros não. Mas não cabe a mim entender isso. Eu devo me submeter e abraçar esse amor incondicional de Deus. Cantar como um cântico que está até no inário pentecostal, o porquê Jesus me ama, eu não posso te explicar. Ou seja, não tem como você explicar esse amor de Deus incondicional, essa escolha que Deus fez antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, antes que você nascesse. Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa é a conclusão clara que devemos chegar por causa daquilo que a Escritura nos revela. A Bíblia apenas nos ensina que Deus escolheu um povo para si. Se não, vejamos o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, essa predestinação, do termo grego proorizo, que significa determinar um destino, e não prognosis, que é aquele que prevê o que vai acontecer. Por isso que nós não cremos que a predestinação está fundamentada na previsão de Deus sobre o futuro, né? Ele escolhe os seus santos segundo a sua vontade. Escolhe os teus eleitos de acordo com a sua vontade. Olha o versículo 11 que diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, não conforme aquilo que ele vê nos homens, naquilo que ele prevê que os homens irão praticar. Até porque, no Evangelho, nós encontramos a clara afirmação do Senhor Jesus de que todos aqueles que vêm a Ele, vêm porque o Pai os traz. João capítulo 6, versículo 44. Vejamos o que diz a Sagrada Escritura acerca disso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou, que me enviou, não o trouxer. A palavra trouxer aqui no grego, na tradução grega, é a palavra elko, que quando você vai analisar o seu sentido lato, é compelir por irresistível superioridade. Então, logo, todos aqueles que vieram a Cristo vieram compelidos por uma irresistível superioridade. Não foram porque ouviram a mensagem, acharam agradável, pensaram bem, refletiram e disseram: sabe, eu vou comprar essa ideia. Até porque é impossível o homem morto em delitos e em pecados, como diz Efésios capítulo 2, e a palavra morto em Efésios 2 é o termo necros, o mesmo termo que dá origem à palavra necrose, quer dizer, está apodrecido, sem nenhum tipo de possibilidade de sobreviver, de viver. O homem está apodrecido, morto, um defunto com caixão pregado sob 7 palmos de terra, não tem capacidade de fazer nada. Assim estávamos nós, até que Cristo, como na semelhança da ressurreição de Lázaro, grita na porta da nossa cova, chamando o nosso nome, dizendo: vem para fora. Portanto, devemos pensar sobre isso e entender que é impossível crer em Cristo sem ter sido chamado pelo Pai. E o último texto que eu quero ler com vocês é Atos 13, 48. Vejamos o que diz o texto sagrado. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram os que haviam sido destinados. Não foram destinados porque creram. Então perceba que a ordem é essa. Deus escolhe, chama, segundo o seu propósito, e depois o glorifica. É assim que está na famosa Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, de Romanos capítulo 8. Vamos ler o texto, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, determinou o destino, priorizo, a estes também chamou. Na história, pela pregação do Evangelho, Deus chama os seus eleitos. E aos que chamou, a estes justificou. Deus decreta a salvação, Deus chama na história por meio da pregação do Evangelho, Deus o justifica, ou seja, declara o justo por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Jesus Cristo, e a estes que Deus justificou, a esses também glorificou. E aí existem vários outros textos que nós vamos analisar, que vão falar acerca da escolha do homem. Então, como se explica os textos que falam acerca da escolha do homem na história? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Primeiro que esse texto se refere a pessoas já crentes, né? Outro texto também que é muito mal utilizado, eis que estou à porta e bato, falando a uma igreja de salvos, que é possível ser cristão sem viver plenamente a vida em Cristo. Fala da frieza, da mornidão espiritual. Então devemos analisar que toda vez que a Bíblia fala sobre a escolha do homem, sobre a decisão do homem publicamente, é uma referência à sua profissão de fé, os resultados externos que a salvação interna produz, a exemplo do batismo. O que é o batismo, senão o selo visível do sinal invisível de Deus em nós? Ninguém deve ser batizado em água antes de ter sido batizado no Espírito Santo. E quando eu falo de batismo no Espírito Santo, eu me refiro à obra do Espírito Santo em nós, não me refiro à glossolalia, a línguas idiomáticas, nem tampouco à língua estática. Me refiro àquela obra da regeneração que o Espírito Santo faz na vida do pecador para que ele crê em Jesus, conforme está em Atos capítulo 2, que aqueles que estavam ali ouvindo os discípulos de Jesus falando em outros idiomas, pelo poder do Espírito Santo, ao ouvirem a pregação de Pedro, disseram: que faremos, irmãos? E Pedro diz: para que crescem no Senhor Jesus, se arrependessem dos seus pecados e fossem batizados, e assim receberiam o dom do Espírito Santo. Foram batizados ali muitas pessoas e ninguém falou em outros idiomas. Então isso quer dizer que devemos atentar para a verdade bíblica de que a pregação da graça ela é escandalosa porque tira o homem do centro. Malaquias capítulo 1, versículo do 2 ao 4, o próprio Deus disse, através do profeta Malaquias, dizendo o seguinte, Malaquias 1, 2 ao 4, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Isso quer dizer que a escolha de Deus sobre Esaú e Jacó não tinha nada a ver com as práticas que Deus preveu que eles iriam fazer. Por acaso, Deus iria, se nós formos olhar pela ótica humana, pela justiça humana, pelas obras que o ser humano pode realizar, Deus iria escolher Jacó, uma pessoa que não era muito honesta, uma pessoa que não possuía uma conduta moral tão correta assim? Devemos analisar isso e pensar que se estamos de pé, se cremos no Senhor Jesus, se ainda pregamos o Evangelho, se ainda cantamos os seus louvores, isto é uma obra de Deus em nós. Isso é uma ação do Espírito Santo em nós, para que ninguém se glorie. Como diz Efésios 2, do versículo 8 a 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se você leva uma vida moral correta, se você leva uma conduta piedosa como cristão, não se glorie, não creia que isso é fruto da sua própria escolha, mas é a ação do Espírito na sua vida.
a ação do Cristo que morreu por você, como diz Apocalipse 13:8, antes da fundação do mundo. E foi nesse processo, na eternidade, em que Deus decretou a salvação do seu povo, que nós estamos confiados. Portanto, olhemos para a graça de Deus e entendamos o seu escândalo. Abracemos a ideia de que não somos nada por nós mesmos e que Cristo é tudo em nós, porque nós não havíamos nascido, nem praticado bem ou mal, mas estamos aqui para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele a quem Deus chama.